Olá, meu nome é Ana Paula Heshdin, eu sou advogada atuante na área do direito das famílias e sucessões. Sou sócia fundadora do escritório Maria Berenice Dias Advogados. Agradeço imensamente o convite feito pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, na pessoa da doutora Eliane Bestetti. Agradeço também a doutora Sulamita Cabral. É sempre um enorme prazer fazer parte deste grupo de estudos de direito de família. O tema que escolhi é a prestação de contas nas obrigações alimentares e a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de tema de relevante repercussão jurídica e que o escritório teve o privilégio de protagonizar, de promover a demanda que deu origem a este precedente. Eu inicialmente farei uma contextualização do tema, depois uma abordagem sobre o precedente e, ao final, uma breve conclusão. Bom, ação de prestação de contas nas obrigações alimentares sempre foi um tema bastante controverso. Atualmente, o Instituto da Ação de Prestação de Contas está disciplinado no Código de Processo Civil e é denominado de ação de exigir contas e encontra-se previsto nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil. Sempre foi um tema que instigou doutrinadores e operadores do direito quanto à viabilidade do seu uso nas obrigações alimentares. Isso porque não raro eram propostas ações desta natureza, em que pais ou mães que pagavam alimentos aos filhos gostariam de saber o destino que estava sendo dado à verba alimentar. No entanto, estas decisões eram liminarmente rechaçadas e, embora trouxessem na sua linha de fundamentação o disposto no artigo 1589 do Código Civil, que dispõe que o pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os filhos poderá fiscalizar sua manutenção e educação. Via de regra, estas demandas eram extintas sem resolução de mérito, com base na falta de interesse de agir e de ilegitimidade de parte. Como a ação de prestação de contas tem por objetivo também aferir eventual saldo credor em benefício do autor da ação, dada a irrepetibilidade da obrigação alimentar e considerado o fato que no momento do pagamento aquele dinheiro não mais pertence ao patrimônio do alimentante, entendia-se que carecia o autor da ação de interesse, porque não teria utilidade jurídica esta demanda, uma vez que não teria como reaver eventual crédito apurado. Também se entendia pela ausência de ilegitimidade ativa. Por quê? Porque não existiria uma relação jurídica direta entre o autor da demanda, que seria o alimentante, e a parte demandada, que seria o genitor guardião. Também era afirmado que o artigo 1589 do Código Civil, apesar de autorizar a possibilidade de o genitor fiscalizar a manutenção e educação da sua prole, não era devida a sua ingerência na forma como os alimentos prestados eram administrados pela genitora. Em dezembro de 2014, sobreveio a Lei 13.508, que introduziu o parágrafo 5º do artigo 1583 do Código Civil. Este parágrafo 5º dispõe que a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos. E para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação dos seus filhos. Frise-se que este artigo é bem expresso no que tange a possibilidade de qualquer dos genitores solicitar informações e ou prestação de contas, salientando que sempre será parte legítima. Não obstante
O disposto à redação desse dispositivo e sua expressa referência à legitimidade ativa do genitor não guardião de figurar no polo ativo de ação de prestação de contas, a jurisprudência ainda apresentava-se fragmentada, notadamente a do nosso Tribunal de Justiça. Alguns julgados consignavam que era inviável fazer-se uma auditoria no valor da pensão alimentícia, paga ao filho por intermédio de uma ação de prestação de contas. Outros já avançavam e aceitavam a prestação de contas, ressaltando tratar-se de uma espécie sui generis. Até que em março de 2019 sobreveio um julgado do Superior Tribunal de Justiça. É o recurso especial número 16.37.37.8, oriundo do Distrito Federal. A relatoria é do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Neste recurso especial estava sendo analisada a violação ao parágrafo 5º do referido artigo. E, mais uma vez, o entendimento preconizado pela Corte Superior foi quanto à ausência de interesse. Constou da emenda expressamente que a ação de prestação de contas proposta pelo alimentante é via inadequada para fiscalização do uso de recursos transmitidos ao alimentando por não gerar crédito em seu favor e não representar utilidade jurídica. O alimentante não possui interesse processual em exigir contas da detentora da guarda do alimentando, porque, uma vez cumprida a obrigação, a verba não mais compõe o seu patrimônio, remanescendo a possibilidade de discussão do montante em juízo com ampla instrução probatória. Do trecho desta ementa, é possível verificar que a linha argumentativa permaneceu a mesma, ainda que em análise o referido dispositivo legal introduzido supervenientemente. Com este entendimento, alguns julgadores que já haviam avançado e vinham admitindo o uso da prestação de contas voltaram atrás em seu entendimento. Este foi o caso da apelação civil número 782.01.45.80 da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O relator foi o desembargador Ricardo Moreira Lins Pastel e foi julgado em 22 de agosto de 2019. Finalmente, no final do mês de maio deste ano, sobreveio o julgamento do recurso especial 1.814.639 do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Sanseverino, mas cujo voto vencedor foi da lavra do ministro Moura Ribeiro. Neste precedente, foi analisada a viabilidade jurídica da ação de prestação de contas por alimentante, para obtenção de informações acerca da pensão alimentícia destinada ao filho. E esta viabilidade jurídica perpassou necessariamente pela interpretação do parágrafo 5º do artigo 1583, que com certeza foi dada uma interpretação diversa do que aquele precedente que eu referi, datado de março de 2019. Como o parágrafo 5º do artigo 1583 é bastante expresso em falar na supervisão dos interesses dos filhos e que qualquer genitor será parte legítima para solicitar informação, prestação de contas, ou seja, não é só prestação de contas, é também informações de toda a ordem, de toda a natureza, ainda que ligadas direta ou indiretamente à saúde física, psicológica e educação dos filhos. Então foi feita uma interpretação à luz dos princípios constitucionais. Partindo-se de uma concepção eudemonista do direito da família, em que o ser humano passou a ser o centro da ordem jurídica, a família passou a ser o centro de promoção dos seus membros, existindo em virtude deles e não o contrário.
e também em razão de o referido dispositivo estar inserido dentro do capítulo da proteção à pessoa dos filhos, forçosa uma análise e interpretação à luz dos princípios constitucionais e dos valores que encerram a presente questão. Assim, é necessário conferir uma máxima efetividade a este dispositivo legal, a fim de que ele realize, concretize tanto os poderes e deveres inerentes ao poder familiar, como o princípio da proteção integral. A razão de ser desse dispositivo nada mais é do que afirmar não só o direito, mas igualmente o dever do genitor não guardião de fiscalizar nada mais nada menos do que a satisfação das necessidades mais importantes de seus filhos, do que o devido direcionamento da verba alimentar é exemplo. Os alimentos dizem respeito diretamente com a vida, com a saúde, com a educação, com o lazer, enfim, com toda a ordem de necessidades essenciais ao salutar desenvolvimento da prole. É o que se encontra disposto no artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 227 da Constituição da República. Se a lei já era suficientemente clara antes da introdução do parágrafo 5º do artigo 1583, com a superveniência deste dispositivo legal, não parece haver mais dúvidas de que o protecionismo conferido a crianças e adolescentes não deve ficar restrito à letra da lei, mas sim ser concretizado mediante instrumentos jurídicos aptos a realizar estes fins. Do contrário, de nada adianta toda a previsão constitucional e infraconstitucional que busca salvaguardar o primado maior da dignidade da pessoa humana e o princípio do melhor interesse. Em nome do princípio da isonomia, em que se busca uma igualdade substancial e não meramente material, de todo recomendável a aplicação de uma tutela jurídica diferenciada a crianças e adolescentes. Feitas essas premissas, tem-se que o escopo da norma prevista no parágrafo 5º do artigo 1583 nada mais é do que assegurar a obtenção de informações e ou prestação de contas sobre o destino da verba prestada mensalmente por quem não detém a guarda do filho. Igualmente, não há dúvidas de que ela tem como objetivo maior assegurar a proteção aos filhos menores ou incapazes. Ou seja, a ação de exigir contas se revela um mecanismo processualmente hábil para o exercício da função fiscalizadora, que é legalmente atribuída ao genitor não guardião, transmutando-se para além de um direito, mas um dever que ele tem de coibir eventual abuso de direito ou malversação da verba alimentar. Até porque o poder familiar não se desfaz com o término do casamento ou da união estável, nos termos do artigo 1632 do Código Civil. Sua função fiscalizadora encerra verdadeiro instrumento de defesa, enquanto fundada na proteção integral da criança e do adolescente. Diante de tudo o que foi dito, relativamente ao interesse de agir do alimentante na ação de exigir contas, a conclusão adotada pelo acórdão em análise é que o alimentante não possui apenas o interesse jurídico, mas também o dever legal de acompanhar os gastos do filho que não detém sob sua guarda. E vai mais além, chega a afirmar que o que justifica o legítimo interesse processual em ação desta natureza é só e exclusivamente a finalidade protetiva da criança. Não bastasse, o instituto jurídico da ação de exigir contas não exige necessariamente que o autor afirme a existência de algum crédito, mas sim que demonstre o direito de ter as contas prestadas. Logo, a natureza irrepetível da obrigação alimentar não pode servir de argumento apto a fulminar a ação de exigir contas pelo alimentante não guardião. O objetivo é o acertamento, esclarecimento das contas, sem importar o resultado. Conforme entendimento preconizado por renomados processualistas e citados no acórdão,
como Adroaldo Furtado Fabrício, Hernani Fidelis dos Santos, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenharte, Daniel Metidiero e Antônio Carlos Marcato. Da leitura do acórdão, percebe-se clara e nitidamente que as linhas mestras de fundamentação para a conclusão aferida, no sentido da viabilidade jurídica da ação de exigir contas, é o princípio da proteção integral, o exercício do poder familiar pelos pais e a necessidade de se atribuir viabilidade jurídica e processual a um instrumento apto e capaz de tornar efetivo o direito de fiscalização, até mesmo como forma de coibir eventual negligência ou abuso de direito, em havendo desvio de finalidade de verba tão importante que é a alimentar. Para além disso, foi considerada que o interesse jurídico presente na prestação de contas decorre fundamentalmente do direito de ter as contas prestadas, que nada mais é, no caso, do conhecimento do destino que vem sendo dado à verba alimentar e se ela está sendo aplicada de forma a atender às necessidades primordiais da prole. Ou seja, se de um lado não há dúvidas de que o parágrafo 5º do artigo 1583 do Código Civil deu realmente um impulso para o reconhecimento do direito à prestação de contas nas obrigações alimentares, ao referir expressamente a legitimidade do genitor não guardião para a propositura da ação de exigir contas, de outro, não há dúvidas de que o direito de fiscalizar a manutenção e a educação da prole decorre primordialmente do poder familiar e do corolário poder-dever de fiscalização, e não apenas da dicção do parágrafo 5º do artigo 1583 do Código Civil. Ou seja, o direito de fiscalização pelo genitor não guardião não é novidade no ordenamento jurídico, tampouco sua importância para o resguardo dos direitos fundamentais da prole. Da mesma forma, como visto, o objetivo da ação de exigir contas não é principalmente aferir eventual saldo credor, mas sim o direito de ter as contas devidamente prestadas e esclarecidas. É possível concluir, pois, que o precedente em análise conferiu enorme avanço não só na interpretação e alcance do parágrafo 5º do artigo 1583 do Código Civil, mas igualmente na leitura do Instituto Jurídico da ação de exigir contas como instrumento apto e legítimo a concretizar o exercício do poder familiar e o princípio da proteção integral. É de se salientar que, nos termos do precedente em análise, para a propositura da ação de exigir contas, não é necessário fazer prova de eventual desvio ou malversação, bastando a mera suspeita de que os alimentos não estão sendo devidamente destinados. De qualquer forma, relevante salientar que na petição inicial da ação de exigir contas, há referência que a finalidade da ação não é saber como é gasta a verba alimentar, ou seja, é saber como é gasta alimentar e não a apuração de eventual crédito ou saldo devedor em favor do autor. Foi consignado no acórdão que, se depois de prestadas as contas houver indícios ou provas capazes de aferir a inadequação da gestão dos alimentos pela representante legal da criança, o interessado poderá tomar ou buscar as providências e medidas judiciais que entender cabíveis para amparar o alimentando, que serão discutidos em outra ação. Por fim, e não menos importante, é necessidade de haver prudência e moderação dos operadores do direito no uso desta ferramenta processual, sempre tentando solucionar eventual impasse primeiramente de forma consensual e extrajudicial, evitando-se assim a propositura de demandas apenas com objetivo, a título de retaliação, com o objetivo de fomentar o litígio já existente. Bem,
Encerro aqui esta breve explanação e agradeço a atenção. Muito obrigada.